Área Econômica com Arsénio Zunguzi. Arsénio Zunguzi, muito bom dia, é bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Hoje vamos tentar analisar de forma, vamos lá dizer, exaustiva aquilo que foi a divulgação do relatório de execução orçamental do ano 2020, que traz alguns elementos que interessa discutir, principalmente numa situação em que as finanças públicas enfrentam um dos seus principais desafios dos últimos tempos, derivados da Covid e da logística das guerras de centro e do norte do país. Portanto, o relatório de execução orçamental 2020 espelha claramente a grande influência que esses dois fatores tiveram naquilo que foi a realocação ou alocação dos recursos do Estado para poder prover ou responder àquilo que eram as necessidades da sociedade. Portanto, antes de avançarmos para o slide, um olhar prévio aqui sobre esta execução do orçamento do Estado. O Governo faz um discurso bastante otimista, apesar destas dinâmicas todas que o país vive. Como é que olha para a execução do orçamento, assim de uma forma mais profissional e distante do Governo? O Governo faz um discurso que tem como objetivo amainar aquilo que são os ânimos já bem visíveis de exaustão da sociedade relativamente às respostas que clama de muitas situações que enfermam a nossa própria sociedade. Portanto, é uma perspectiva política do discurso, mas o relatório é muito claro relativamente à situação difícil que as finanças públicas se encontram. E os números não conversam com o discurso. Exatamente. Os números não conversam com o discurso e o discurso quase que resvala a uma perspectiva de retórica política, porque mesmo sendo números do governo, que naturalmente precisam de ter uma perspectiva mais, vamos lá dizer, uma perspectiva muito mais de crítica relativamente aos números. Sabemos que esses números são elaborados também naturalmente com aquilo que são os elementos existentes relativamente ao quadro econômico, mas também visam espelhar uma realidade que também pode trazer aqui alguns elementos. E é uma realidade que é conhecida, não vale a pena. Ou desvantagens relativamente a que são as perspectivas do próprio governo. Agora, os números são números muito maus, do ponto de vista daquilo que se podia esperar numa perspectiva de desenvolvimento econômico, numa perspectiva de recuperação econômica, da crise econômica que nós já estávamos mergulhados desde 2014, mas também que veio sendo agudizada pela questão do Covid. Portanto, os números só mostram que teremos próximos anos muito mais complicados, de um reforço de endividamento público e com o difícil acesso aos mercados internacionais, teremos uma reorientação ao reforço de endividamento com recurso ao financiamento interno, pressionando ou o Estado concorrendo diretamente com as empresas públicas e privadas, o que vai fazer com que a perspectiva de aumento de produção com recurso ao financiamento por parte das empresas privadas e públicas vai se tornar ainda mais caro. E quer dizer que vai ser proibitivo. Vamos continuar nos próximos anos a gastar mais dinheiro também, pagando dívidas e pagando salários, mais do que investindo. Realização, vamos avançar para o nosso slide. Vamos então começar aqui a debater com questões mais concretas. Temos ali as previsões da receita, o que é que foi conseguido. O que é que mostra este gráfico? Bem, este gráfico mostra que o Estado, antes da situação de Covid, ou antes daquilo que foi o desenrolar da pandemia, previa coletar cerca de 235 mil milhões de meticais e, portanto, foi obrigado a fazer um reajuste das perspectivas de coleta ou das perspectivas de arrecadação fiscal para 214 mil milhões. E, portanto, conseguiu cobrar 236. Por isso,
que nós tivemos aqueles números que toda a sociedade ficou conseguiu bastante... superar as expectativas, sim, mesmo depois de ter revisto em baixo. E a sociedade ficou bastante admirada, mas como é que um país em crise, está a sair de uma crise econômica muito profunda, está agora numa crise sanitária por causa do Covid, e nós vivemos quase que eternamente numa crise política, conseguimos ter uma arrecadação fiscal que ultrapassou, portanto, a anterior previsão. A anterior previsão. Portanto, só para explicar os telespectadores, tudo esteve em função do acerto, do ponto de vista de perspectivas da arrecadação que foi feito pelo Estado. Portanto, reduziu as perspectivas de coleta fiscal. É por isso que, no final do exercício, se formos a olhar taxativamente, relativamente àquilo que são as perspectivas iniciais, quase que cobrou, não houve uma evolução acima de 100%. Cobrou exatamente o que estava previsto, início, antes de fazer aqui as alterações. São dados nada surpreendentes. Não são surpreendentes, mas têm uma perspectiva de marketing muito elevada, se forem analisados só sob perspectiva do que o Estado assumiu depois de fazer o acerto, ou depois de refazer aquilo que eram as perspectivas da arrecadação com o impacto, tendo em conta o impacto da pandemia. E, portanto, é necessário e importante que todos saibamos que, antecipadamente, o Estado previa exatamente cobrar quase que o mesmo valor que conseguiu arrecadar no ano passado. Portanto, pode ter dado o fato de os setores que se achou que fossem ter uma retração de investimento terem surpreendido e, por isso, terem criado maior capacidade ou permanecido com a capacidade anterior de pagar impostos? É a segunda opção. A maior parte deles permaneceu com a mesma capacidade. O que acontece é que houve algumas alterações, mas cujo impacto, do ponto de vista global, não foi assim tão grande. Se formos a olhar a fundo este relatório, vamos ver que a principal fonte de receita do Estado é o IRPS. Portanto, o imposto sobre pessoas singulares, portanto, dos rendimentos de pessoas singulares. Também o IRPC e algumas fontes estão associadas aos grandes projetos, aos contratos de concessão que o Estado tem e que muitos deles tiveram alguns revés nessa situação da pandemia, mas o impacto não foi tão grave o suficiente para reduzir drasticamente aquilo que era a capacidade mesmo a perda de coleta. Dos empregos. A perda dos empregos tem impacto naquilo que é a perspectiva de captação, do ponto de vista do próprio IRPS, mas, do ponto de vista global, é preciso olhar esta situação numa dinâmica em que a perda dos empregos também tem uma perspectiva sazonal e também o segmento, ver a capacidade contributiva deste segmento relativamente a este imposto. E olhar também uma outra dinâmica, a dinâmica, por exemplo, dos empregos associados ao setor informal, que tem uma perspectiva de coleta de imposto muito mais relacionada ao consumo, portanto, ao valor acrescentado sobre os produtos de consumo. Portanto, ela não tem grandes alterações, porque mesmo que as famílias tenham transferências diretas do Estado ou exerçam outras atividades de substituição daquilo que eram suas fontes de rendimento, aquilo que é a perspectiva de consumo, principalmente básica, ela mantém-se, portanto, e o recurso, os recursos financeiros que são alocados para este segmento de consumo, eles em princípio vão se manter. E é por isso que, a nível, por exemplo, do IVA, não há grandes alterações, porque há necessidades que incontornavelmente a sociedade vai ter que continuar a suprir, e para elas precisa de encontrar uma fonte de financiamento, mesmo que não seja associada àquilo que são as perspectivas estatísticas formais, né, existentes do emprego. Pois. Nós sabemos que a questão do desemprego, por exemplo, no setor hoteleiro, ela fomenta a criação de outro tipo de formas de captação de rendimento, principalmente associadas ao setor informal. Embora esse setor informal seja o mais penalizado com as políticas de contenção ou de confinamento, mas nós sabemos que a nossa realidade não permite que haja uma perspectiva de esses setores cessarem ou pararem efetivamente de funcionar. Nós temos um negócio que o Estado não autoriza nesses tempos, mas que é um negócio que acontece. Que mais alimenta as famílias. Exato. Por isso que, se fores a olhar, por exemplo, para economias mais modernas,
olharmos, por exemplo, para economias como do Reino Unido, elas também têm essa perspectiva de que esses setores informais são tão importantes, portanto, e são ditos informais de alguma forma, porque eles ainda não têm a perspectiva de oficialização do exercício da atividade, mas são tão importantes e têm um impacto tão grande que devem ser considerados em todas aquelas que são as perspectivas que têm sido desenhadas pelo Estado para o desenvolvimento econômico, porque tem um impacto tão grande o suficiente para que, se este segmento ter alguma situação que impacta negativamente a própria economia, vamos lá dizer que aquela que é oficialmente utilizada para estes dados, ela também ressente-se. A economia sobre as dinâmicas do dinheiro é melhor tê-los ao lado do que distantes. Exatamente. Esta questão do orçamento do Estado tem dois lados. Exato. O primeiro lado é o que temos e o segundo é o que é que gastamos. Bem, como se pode ver, nós coletamos 235 mil milhões e gastamos 340 mil milhões. Embora, só para elucidar os telespectadores, a despesa é executada em função daquilo que são as receitas fiscais do exercício anterior. Pois. Isto quer dizer que estas é dinheiro despesas, de 2019. Exato, é dinheiro de 2019. Entretanto, estas despesas tinham com elas, portanto, um déficit que foi suprido por esses dois financiamento externo, 71,4 bilhões, 71,6 bilhões de financiamento interno. Esta pequena diferença entre o financiamento externo e interno, portanto, ela explica exatamente aquilo que eu me referia no início. Há uma grande dificuldade, porque o nível de risco do país, portanto, nós estamos num país com um rating bastante baixo do ponto de vista daquilo que são, vamos lá dizer, os índices dos bons pagadores. Este é o primeiro elemento. Depois, nós temos uma dinâmica política e social que é instável. Este é um outro elemento. E depois, nós somos um país parco de recursos do ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade interna de conseguir arrecadar recursos para conseguir pagar os financiamentos. Somos um país deficitário. Portanto, e temos o escândalo mal resolvido ainda das dívidas públicas, o que inibe, de certa forma, o nosso acesso aos mercados com taxas atrativas. Tivemos estudos publicados recentemente pelo The Economist e pela Transparência Internacional que nos colocam numa situação, um de Estado autoritário e outro de Estado corrupto. Exato. Esses elementos são elementos suficientes, nem precisávamos de arrolar os outros, para que os credores olhem, portanto, minuciosamente para as nossas propostas de crédito e muitas das vezes colocam muitas condições que encarecem o custo de crédito. Isto cimenta mais uma vez o que estava a dizer sobre os maus momentos que Moçambique pode viver nos próximos tempos. Exato. Tendo em conta estas dinâmicas todas que existem, são mais para a economia, mas não estão a ser ultrapassadas. E não estão a ser ultrapassadas, muitas delas não são ultrapassadas por imperativos políticos. Por exemplo, o caso das dívidas, que poderia ter uma solução que permitiria, vamos lá dizer, lavar um bocadinho aquilo que é a imagem do país perante os credores e perante os principais atores da economia internacional ou do mundo. Portanto, isto está a ter um tratamento muito à margem daquilo que é a perspectiva legal, tem um tratamento político e, de alguma forma, nós acabamos pagando muito caro nestas matérias. E esta pequena diferença também prova que há uma tendência do Estado em pressionar o recurso ao financiamento interno. É bastante grave porque o Estado tem, principalmente o Presidente da República, inclusive até o Governador do Banco de Moçambique, tem estado a tecer discursos de que existe um grande esforço relativamente àquilo que é a perspectiva de que as taxas de juros ou as políticas de crédito sejam mais atrativas e acessíveis. Mas o Estado é o primeiro prevaricador na medida em que traz esses discursos de dia, mas de noite vai se endividar com a própria banca privada, inibindo ou minimizando aqui, reduzindo a possibilidade dos indivíduos. Exato, do setor privado, das famílias e do setor das empresas públicas, não do setor das empresas públicas, poderem recorrer ao financiamento interno para alimentar aquilo que é o exercício das suas atividades e também aumentar a perspectiva de produção, o que aumenta a empregabilidade e aumenta também a perspectiva de arrecadação fiscal do próprio Estado. Portanto, é preciso haver aqui
medidas muito corajosas que faltam ao Estado. Primeiro é a questão da própria despesa. A questão da própria despesa é preciso também que haja um pouco de coragem relativamente às gorduras que nós temos no Estado. Eu, particularmente, acho que nesta situação ainda não se pegou em nenhuma regalia para se reduzir e ver se ajuda, pelo menos, aos mais pobres. A questão não é só exclusivamente sobre as regalias, mas é preciso olhar, por exemplo, para o teste que nós estamos a ter agora de governação dos governadores provinciais versus secretários de Estado. Portanto, a única conclusão que se tem é que esta medida só aumentou aquilo que é a rúbrica de custos do Estado. É aquilo que se tem dito, a cada um tem seus assessores, seus motoristas, seu protocolo. Exatamente. No final do dia, portanto, a perspectiva de inclusão que se olhava como a saída para a instabilidade política e social, principalmente a instabilidade política, não mora exatamente na questão dos governadores provinciais. Se formos a olhar, por exemplo, aqui são as reivindicações dos últimos grupos que atacam Moçambique, ninguém está interessado em governadores provinciais agora. Existem outras perspectivas. E se tomarmos outra medida política, podemos afetar mais uma vez a economia. Exatamente. Portanto, estamos a engordar desnecessariamente aquilo que é a despesa pública e sem reorientar esta despesa, por exemplo, para setores vitais, de setores que podem até criar empregos sazonais, mas que permitem dinamizar a economia e sinalizar aos setores produtivos que aumentem a sua produção, aumentem mais empregos e, portanto, aí aumenta a arrecadação fiscal do Estado. Tal como dizia no início, o IRPC teve uma redução de 45%, embora seja uma redução, podemos dizer, previsível, olhando para aquilo que foi a dinâmica económica e aquilo que foi o nível de encerramento das empresas. Mas é preciso olhar este elemento, não olhar este elemento de forma isolada, porque existem outras variáveis que de alguma forma concorreram para que nós tivéssemos os números que referi anteriormente. O IRPS teve também, foi o único que teve um crescimento de 9,8% e, portanto, refiro-me aqui, por exemplo, à questão da mobilidade também dos empregos, portanto, a questão da formalização de alguns setores, por exemplo, que empregam muito, que eram tidos como informais, mas que existe um grande esforço do Estado de formalizar esses setores. Existe uma pequena redução no IVA, portanto, que é referente é um sinal de que existe uma tendência de redução do consumo e, portanto, de alguma forma, isto pode, se não for melhor acompanhado ou melhor, vamos lá dizer, subsidiado do ponto de vista de estratégia do Estado, isto pode agravar a situação de arrecadação fiscal, porque se o Estado continuar com uma tendência de redução de uma das principais rúbricas da arrecadação de impostos, portanto, pode, de certa forma, permitir aqui o aumento, ou aumentar aqui o déficit orçamental e provavelmente também obrigar, em sede de execução orçamental do próximo ano, por exemplo, a alterações ou orçamentos retificativos. E as medidas do Estado de tentar segurar o IVA no que toca àqueles que são chamados bens essenciais, funciona para evitar essa consequência que citava? Bem, funciona, portanto, isso tem uma perspectiva, primeiro, social, que é garantir que aquilo que são elementos de consumo básico não encareçam e não criem aqui uma situação em que a sociedade não consiga comprar ou não consiga prover para si aquilo que são elementos de necessidade básica, sal, açúcar, esses elementos que são da pirâmide, são os mais básicos existentes. Mas também tem um outro elemento, é que isto reduzindo os preços, mas há uma tendência, por exemplo, de manter os níveis de consumo ou talvez até de aumentar, porque os preços vão estar estacionários ou vão reduzir. De alguma forma, isso estimula os setores produtivos, na medida em que a perspectiva de que a tendência de preços, se ela estiver a aumentar, vai reduzir o nível de consumo, ela, nesta perspectiva, ou nesta perspectiva em que coloca, ela muda de cenário ou muda de estado. Portanto, estamos num cenário em que as pessoas vão continuar a consumir,
as empresas ou as indústrias vão ter que continuar a produzir e em algum momento até vão ter que aumentar a produção porque os preços são atrativos. Isso faz com que elas tenham que contratar mais trabalhadores, isso permite que mais trabalhadores consumam mais, portanto, há um efeito aqui quase de cascata e, portanto, isso sinaliza outros setores produtivos para que possam produzir mais e que, de alguma forma, até esses setores, outros setores de consumo que não estão abrangidos por essas benesses fiscais, possam ser uma fonte também de aumento da arrecadação fiscal do Estado. Pois, tivemos também o decréscimo nos impostos sobre o comércio externo em 2020 em 1,9%. Exato. Boa parte desses impostos estão associados, portanto, às importações, portanto, e muitas delas há uma dinâmica global de encarecimento, por exemplo, das divisas, e também tem elementos aqui nossos internos, e, portanto, um dos elementos que retrai, portanto, pode ser a questão de nós termos as divisas muito caras, e de alguma forma inibe principalmente aqueles que são consumidores particulares de continuarem a fazer importações para alimentar aquilo que são as suas necessidades. Portanto, esse é um dos elementos e que se fosse muito bem aproveitado ou se fosse possível estudar especificamente quais são aquilo que são os bens de consumo que têm influenciado esta rúbrica e olhar na possibilidade, porque este é um nicho de mercado existente, portanto, há pessoas que estão preocupadas, demandam exatamente, de algumas necessidades que não podem, neste momento, aceder ou ter, porque existe essa questão, por exemplo, das divisas, ou a própria questão da dinâmica criada pela Covid. Mas é preciso olhar do ponto de vista de vantagens comparativas, se nós, como país, não estamos em condições de substituir essas importações. E este era o momento. E nós falamos muito, por exemplo, fala-se muito de que as áreas que estão a passar por uma situação de confinamento neste momento, portanto, elas praticamente, a maior parte das pessoas fica sem os trabalhos, fica sem nada a fazer, entre aspas, mas se existir uma estratégia de reorientação desses setores produtivos, olhando para aquilo que são as nossas vantagens comparativas como país, do ponto de vista de condições, de ambiente e outros elementos, esta é uma oportunidade de substituir algumas importações e de realocar esses setores produtivos ociosos para poder comportar, por exemplo, estas... Tivemos aqui outras situações, decréscimo nas receitas de concessões, 16,9%, decréscimo na contribuição dos megaprojetos, 72,4%. Esta é uma questão também bastante uma questão, mas é preciso olhar... Tendo em conta as esperanças que houve... Exato, mas quando nós falamos de megaprojetos, nós temos que estar bastante lúcidos. Até este momento, os megaprojetos não contribuem tanto assim como a gente pensa, e eu acho que, inclusive, o nome megaprojetos é que atrapalha muita gente. Os megaprojetos não contribuem tanto assim como nós pensamos para aquilo que é a receita fiscal do Estado. Por exemplo, para o ano, para o exercício, para este mesmo exercício, embora comparativamente fosse melhor trazer aqui dados de 2019, a contribuição não ultrapassou a 6%, deve ter rondado pelos 5%, alguma coisa. Nós continuamos a ter pesos pesados, como os setores de indústria transformadora, por exemplo, a agricultura, que continuam a ter um espaço muito maior que os megaprojetos. Embora, falando-se aqui de investimentos muito altos, mas efetivamente ainda Onde é que está o erro? Na nossa capacidade de negociação? É assim, boa parte destes megaprojetos ainda estão, do ponto de vista operacional, numa fase de preparação, em que não são lucrativos. Pois. A outra parte é preciso olhar para as benesses fiscais, por exemplo, se formos olhar aqui para a indústria do carvão, por exemplo, inclusive até aproveito agora, se formos olhar aqui, por exemplo, para essa questão das concessões, estamos a falar das concessões da estrada, concessões muito problemáticas, muitas delas, o que acontece no meio delas é que elas favorecem muito a parte concessionária e aos sócios que estão ligados à parte concessionária, mas efetivamente, do ponto de vista de ganhos fiscais, não há ganhos fiscais que poderiam ser esperados. Portanto, e nos megaprojetos nós temos também muitas benesses fiscais a um prazo muito longo e, de alguma forma, aquilo que se espera coletar provavelmente será daqui a uns 10 anos.
E quando nós os não recursos sabemos qual também é forem a dinâmica, e são esgotáveis. E a dinâmica de mercado até lá. Pois. Podem haver renegociações, por exemplo. Nós não sabemos até lá o que é que pode acontecer, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é o consumo. Por exemplo, agora nós já temos um grande problema. O consumo de carvão mineral no mundo, com as grandes políticas ambientais que estão aí a vir, está a regredir. E muitos tiveram a comentar que é o problema do Covid. O Covid não tem problema com carvão. O carvão, neste momento, o grande problema é a grande campanha relativamente às políticas ambientais. E o carvão... Dos países que já resolveram todos os seus problemas, inclusive com recurso ao carvão. Com recurso ao nosso carvão. E o carvão é o maior, ou se não, um dos maiores poluidores. Portanto, e por aí só podemos olhar naquilo que são as perspectivas do sucesso deste projeto a longo prazo. E existe informação que circula que a própria Vale tem um projeto, por exemplo, de operar a energia limpa, provavelmente nos próximos 15, 20 anos. E se calhar já não será em Moçambique. A Covid-19. A Covid-19, portanto, eu coloquei no fim porque ela influencia todos estes elementos e, portanto, a Covid e os conflitos que nós temos. E o quadro que nós vamos ver a seguir também traz aqui elementos interessantes. Vamos passar para o quadro a seguir, a realização? A questão dos conflitos. Este quadro eu decidi colocá-lo assim muito expressivo e grande porque é preciso que todos nós tenhamos consciência de que 8 bilhões. A guerra, 12. A guerra tem um custo muito alto. 12 bilhões em 2019. 12, exato. 20 bilhões em 2020. Exato. Uma subida de 8 bilhões. 8 bilhões. Aproximadamente estamos a falar de 40%. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que a guerra já é uma despesa que vai influenciar todos os outros setores de desenvolvimento social e econômico em Moçambique. É preciso que seja desvio orçamental. Já há, sem dúvida. Já há, sem dúvida. E nós tivemos no ano passado que até junho, aquilo que era a provisão, do ponto de vista do orçamento para o Ministério da Defesa, já tinha sido esgotado. Portanto, não há magias. O que aconteceu é que realocou-se aquilo que eram, que eram provisões para outros setores para alimentar a questão da guerra. E, portanto, tivemos ali um consumo, tivemos aqui um consumo de aproximadamente 20 mil milhões. Apesar dos impactos todos que a Covid-19 teve naqueles setores todos que fomos falando, este foi o setor que mais gastou. E vai ser, se nós não tivermos aqui uma solução muito objetiva relativamente àquela que é a nossa perspectiva de financiamento da guerra. E é um financiamento necessário. Ninguém está aqui a discutir que não é necessário que nós tenhamos tropas equipadas. É necessário. Mas é preciso olhar para a guerra, mas também de uma forma equilibrada, sem ela comprometer aqui aquilo que são as perspectivas de desenvolvimento social. O país não pode parar. Senão, o que vai acontecer é que vamos ter muitas guerras em muitos sítios, porque se nós não alimentarmos ou não respondermos àquilo que são as necessidades da própria sociedade, portanto, isso cria outras dinâmicas. E uma das dinâmicas que é criada é a guerra. Inclusive, evoca-se que na própria guerra de Cabo Delgado, um dos grandes problemas é a pobreza. Foi a falta do que fazer. Exato. E o que vai acontecer é que se o Estado continuar, ou nós continuarmos nessa perspectiva de financiamento da guerra, sem, por exemplo, procurarmos olhar uma perspectiva de financiamento em que a guerra tem um financiamento específico para esta situação. Por exemplo, nós temos situações em que temos emergências nacionais, em que já existem fundos que são alocados especificamente para as questões de emergência. E, portanto, as situações de guerra também podem ser contempladas nessa perspectiva, sem que elas impliquem o desvio de recursos que eram para outros setores. Desvios de recursos, retificações, orçamentos retificativos e, portanto, e muitos deles baseados na questão da logística da guerra. Há muitos problemas, este é o maior deles, segundo cita. Nós já aprovamos um Orçamento de Estado para 2021 que parte já com um déficit de 109 mil milhões de meticais. O que eu pergunto é, olhando para este Orçamento de Estado para este ano, tendo em conta as dinâmicas da execução do Orçamento de Estado do ano passado, o Governo conseguiu organizar a casa ou os desafios serão permanentes até que
se tome medidas um pouco mais engajadas? Digo categoricamente que não, o governo não conseguiu organizar a casa e estarei aqui para este programa, vamos ter, sem dúvida, um orçamento retificativo este ano, exatamente porque não está organizada a casa tal como devia estar. Um dos elementos que me refiro é este da guerra. Portanto, a perspectiva de orçamentação dos custos da guerra, ela não pode estar misturada, até porque talvez é necessário camuflá-la dentro da perspectiva do orçamento para aquilo que são necessidades económicas e sociais. Portanto, a partir daí, e olhando para aquilo que aquilo que é a incerteza da própria logística da guerra, sem tirar a questão da incerteza da logística, por exemplo, do combate ou da crise sanitária, sem dúvida, nós vamos também estar expostos a ter que fazer um orçamento retificativo e, portanto, de alguma forma, isso só vai penalizar aquilo que eram as perspectivas ou os projetos de políticas sociais que estavam previstos para este ano, sem esquecer que este é o segundo ou terceiro ano é o segundo ano do mandato do senhor Presidente. Para o novo ciclo de governação. E, de alguma forma, não sei se ainda há muito espaço para a gente esperar todas aquelas promessas que as fez. Este é o 7º ano de governação, ainda não... Exatamente, porque ainda há muitas incertezas e, inclusive, há muitos desafios para o governo. E é preciso ser bastante cauteloso e talvez até ser bastante pragmático em alguns segmentos, porque a guerra é uma incerteza e a Covid é uma incerteza. Então o Estado tem que arregaçar as mangas e, por exemplo, fazer aquilo que está a fazer no setor da agricultura. Embora mesmo aí existam alguns elementos muito discutíveis, mas existe pelo menos atitude, elementos de influências também incertas, as chuvas, as inundações. Claro. Embora eu acho que a questão da chuva ela pode estar também associada às calamidades, mas é preciso olhar para o ciclo que nós temos de cheias e secas e também o investimento que nós fazemos em medidas e em que áreas nós fazemos preventivas relativamente a essa matéria das chuvas. Continuar a plantar arroz no choco, sabendo daquelas deficiências, é complicado. Não só, mesmo até que sejam o solo o melhor solo para o fazer. Nós recorrentemente reclamamos dos mesmos problemas relativamente àquilo que são as influências das calamidades naturais, mas o investimento que tem sido feito para responder a esses desafios que vão ser recorrentes, olhando para aquilo que é a nossa exposição como país para esta situação, me parecem ir em contramão. Portanto, há mais uma tendência de procurar fazer aquilo que é o fim, né? E os passos anteriores para chegar ao fim têm sido bastante ignorados, mas talvez seja porque, do ponto de vista de marketing político, aquilo é melhor assim. Arsénio Zengoso, muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado. Assim foi o nosso Área Económica de hoje. Seguimos agora para uma breve pausa. No terceiro bloco avançamos mais notícias. Até já.